ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Jair Soares, 62 anos de vida pública, percorri todos os degraus que pude nessa longa trajetória, desde secretário de Estado, presidente de autarquia, secretário importante da Secretaria da Saúde durante 8 anos, em 2 governos, ministro da Previdência Social, governador do Estado, e depois de tudo isso, vereador de Porto Alegre, numa eleição em que fui o mais votado. E depois disso, retornei para a Câmara Federal como deputado pela 2ª vez e vim para a Assembleia Legislativa, de onde eu sou funcionário inativo atualmente, e todos esses cargos eu exerci com muita humildade e agradecimento ao povo do meu estado, ao povo do meu país. Bom, em 46 eu era vice-presidente da mocidade do PSD. À época, os 2 grandes partidos fundados por Getúlio Vargas eram o PSD e o PTB. E isto no Rio Grande do Sul era uma divisão. Era como o Grêmio Internacional. As pessoas apaixonadas. E nos municípios, o café era do PTB, o outro café era do PSD, e assim por diante. E em 1946, ele foi vice-presidente da República, do Juscelino Kubitschek. E ali, então, a política se conhecia muito, se fazia muita política no secundário, e depois política no científico e política na universidade, na faculdade de odontologia no primeiro momento e mais tarde na faculdade de Direito. Mas aí já estava muito adiantada a minha vida pública. Eu já era secretário de Estado quando fui completar a minha formação tirando o Direito. Mas o doutor Jango, eu conheci ele mais de perto porque fui muito amigo, e sou amigo ainda, do Cacaio e do Macedo, que foi da MPN. Macedo, Mafuz e o Petrônio, pessoas muito humildes, mas sábias, gente que sabia o que estava fazendo no campo da publicidade. E ali eu conheci, tive encontros muito fortuitos, porque muito moço, não entrava nesta roda importante, mas sempre admirei aquela paciência do presidente João Goulart. Era um homem que tinha muita prudência para tomar posições, e isto foi muito bom, porque houve um momento na vida dele que isto foi importante. Mais tarde, no governo Jânio, que ele assumiu a presidência pela renúncia, e que houve aquele problema político que modificou e veio o parlamentarismo. Tancredo Neves, de quem também foi muito amigo, foi primeiro-ministro e mais tarde foi eleito, mas não assumiu. Essas coisas que acontecem na nossa política e que enriquece e que nós não cultuamos muito e não veneramos aqueles que realmente fizeram alguma coisa pelo país. E eu conheço muito a história do doutor João Goulart, do nosso ex-presidente, porque como ministro da Previdência, eu fui ver o trabalho que ele fez e conheci o Léo Simões, uma família do Rio de Janeiro, que foi comigo deputado federal quando eu estava no Ministério e exercia também o cargo de deputado federal. Muita coisa relacionada com a Previdência Social do nosso país, relativa ao período do presidente João Goulart. Então eu conheci ele, vamos dizer, muito bem a sua figura, e acho
que nós temos que prestar uma homenagem nesses 100 anos, porque ela é merecida, e de minha parte, mais ainda, porque fui adversário e amigo dos trabalhistas. Olha, a campanha da legalidade, o doutor Brizola, também meu adversário e amigo, ele não soube aproveitar. Ele poderia ter se eleito, tivesse colocado a bandeira da legalidade, porque foi o cumprimento da Constituição. Foi um verdadeiro constitucionalista em defesa da Constituição do nosso país. A legalidade era impossível. Foi eleito vice-presidente, no impedimento tinha que assumir. Não existia outra forma. E essa resistência no Rio Grande do Sul, capitaneada, liderada pelo Brizola, foi uma coisa que marcou muito. Talvez tenha projetado ele. E eu disse, quando ele me visitou na minha casa, que ele devia usar esta bandeira. Matheus Schmidt, que já faleceu, meu grande amigo, foi testemunha desta assertiva que eu fiz para ele. Mas ele não quis usar. Não sei por que ele não usou uma bandeira que era da legalidade e que tinha, vamos dizer assim, criado em torno daquela figura uma verdadeira legenda para o Rio Grande do Sul e, por via de consequência, para o Brasil. Olha, ele tocou num ponto certo, né? E de lá para cá, muito pouco foi feito. Getúlio Vargas e João Goulart foram aquelas pessoas que se preocuparam com o direito social, com a previdência, com o trabalhador, na sua própria vida. Eu, claro, o meu partido sempre defendeu nessa parte de funcionalismo, de servidor público, de trabalhador, e eu, inclusive, dei o 13º salário, que era em 1987, de 83 a 87, quando eu governei o nosso estado, e era já uma reivindicação de mais de 20 anos do funcionalismo. Mas, na verdade, aquilo que foi plantado por Getúlio, por João Goulart, aquilo não foi aprimorado. Esta aqui é a grande questão. Ao contrário, hoje, se nós sofremos os problemas dessa falácia do déficit da Previdência, que isso é uma mentira, é uma grande mentira. É só fazer os cálculos matemáticos, demográficos, estatísticos e atuariais que não tem para verificar que a Previdência é autossustentável. E ninguém vem discutir isso comigo, porque nós temos provas, que são os números. E é claro que a gente pensava que o PT, quando esteve no governo, que ia cuidar muito do trabalhador. E isso não aconteceu. Pior do que isso. Porque se Juscelino Kubitschek pegou todos os institutos e raspou todo o dinheiro para construir Brasília, e, portanto, tirou as reservas da Previdência, que é uma dívida que a União tem com o sistema, com a seguradora social, que é a Previdência Social do Brasil, o governo do Lula fez o pior ainda, porque colocou todo o processo constitucional, que agora o governo quer tirar para botar a legislação infraconstitucional, botou todo ele na super receita. Misturou o dinheiro do empregador, do trabalhador, das prefeituras, dos estados, das empresas, da contribuição sobre o lucro, da contribuição sobre o fim social, dos prognósticos, que são as loterias, misturou tudo. E pega e vem dizer para aqueles que conhecem o direito previdenciário que se não fizer a reforma da Previdência, o país vai parar. Mas que tem que fazer a reforma fiscal, mas o orçamento da União é uma coisa e o orçamento da Previdência é outra, que misturaram justamente para confundir. Então, eu acho que nós precisamos ter um cuidado muito sério com a área da Previdência, principalmente os jovens, principalmente aqueles que vão nos substituir. Eles têm que se enfronhar bem do que é a Previdência. E por isso Eloy Chaves, quando criou a Previdência Social em 1923, seguindo a lei de von Bismarck da Alemanha, ele botou a compulsoriedade, a obrigatoriedade de ser descontado em folha, porque nós, jovens, quando éramos, nós não pensávamos que iam precisar da aposentadoria. A gente nunca acha que vai adoecer, nunca se pensa que vai morrer, e a coisa mais certa na vida é que
o epílogo é a morte. Não tem vacina para a vida, não existe para ficar a vida toda. E o jovem, se não fosse obrigatório, não faria a sua poupança para ter uma velhice, né, adequada, para poder viver com dignidade. Então eu acho que esses fundamentos que foram criados na época do Getúlio, prosseguida na época do presidente João Goulart, não aconteceram.